Bem-vindos mais uma vez. Estamos reunidos, como acabei de dizer, para nós termos um estudo muito especial, que é um estudo sobre o Apocalipse. E já vou dizer de antemão e como uma preliminar, que evidentemente não podemos estudar todos os assuntos relatados no Apocalipse, porque aí levaríamos no mínimo 2 meses, talvez não chegasse o tempo. Então nós vamos ter a princípio, primeiramente, essas 3 noites, terças-feiras de estudo, e depois vamos fazer uma pausa, e antes do final do ano, permitindo Deus, nós vamos ter uma segunda etapa. Vamos ter, em linguagem de esportista, um segundo tempo, de modo que temos muita coisa para ler e aprender juntos. Como nós vamos ter que ler textos, vários textos da Bíblia, embora não podemos ler todos os textos que nós gostaríamos, nós vamos deixar aqui 1 ou 2 microfones à disposição para irmãos que queiram ler, né, os textos que eu vou dizendo e anunciando, poderem usar desse recurso e poderem participar. Irmãos ou irmãs que nós vamos ter daqui mais ou menos uns 50 cafezinho sem sair aqui do ambiente. E por quê? Porque se alguém precisar ir ao banheiro, tem esse tempinho, mas será muito rápido para movimentar um pouquinho o corpo, tomar um cafezinho e voltar sem perca de muito tempo, sem perda de tempo, que é uma coisa muito importante. Estamos combinados assim? Então, quando eu anunciar a pequena pausa, vamos ser rápidos, vamos aproveitar bem o tempo, porque nós vamos, sem dúvida nenhuma, no mínimo, estar aqui juntos 1h30, no mínimo. E já me foi perguntado se vou dar oportunidade para perguntas. Talvez hoje ainda não. Vamos ver como é que as coisas se desenrolam. Mas a ideia é que vou dar oportunidade para numa dessas 3 ocasiões, quem sabe mais no fim ou na próxima, a gente possa, de fato, trazer algumas perguntas, ouvir algumas perguntas, e se for possível, ninguém sabe tudo e ninguém sabe responder tudo. Mas se for possível, vamos responder perguntas sempre à luz da palavra de Deus. Eu me permito, com a licença de todos vocês, convidar os que estão mais lá atrás para chegarem mais perto. Eu insisto muito nessa questão da comunhão, de estarmos mais juntos. Eu sou muito insistente nisso, é verdade, reconheço essa minha insistência, mas é para o bem de todos nós. Isso faz muito bem. Vamos ficar em pé então para um minuto de oração, não teremos louvores, porque tem culto de louvores, agora é para estudar a palavra e há muito que estudar, né? Vamos levantar a nossa mão direita para os céus, em sinal de que estamos com o nosso coração voltados para o Senhor. Amém, irmãos? Como o salmista diz, Salmo 25, versículo 1, a ti, Senhor, elevo a minha alma. E a nossa mão levantada é um símbolo disso. Vamos orar. Senhor, por graça e bondade tua, aqui estamos, um número de crentes em Jesus Cristo que querem estudar a tua palavra conosco e querem aprender um pouco mais de um assunto tão sério e até polêmico e difícil, que é a questão da revelação que tu deste ao teu servo, o Apocalipse. Não sabemos tudo, ainda não entendemos tudo, e não podemos explicar tudo, mas graças a ti, Senhor, porque nos revelaste muita coisa, e no meio de tanta coisa que não entendemos, nós certamente sairemos com bons conhecimentos da tua palavra. Agora oramos e pedimos, ilumina a nossa mente, aquece o nosso coração. Receber de bom grado a tua palavra e entender tudo quanto tu nos fazes possível de entender. Assim oramos em nome de Jesus. Posso ouvir o amém da igreja? Amém. Vou pedir ao nosso evangelista Flávio que fique mais perto de mim para, numa eventualidade, eu precisar dele, a fim de ser o nosso assessor, né? Secretário sempre faz bem, e é necessário para algumas questões práticas também. Se alguém não possui o nosso livro, Entenda o Apocalipse, o irmão Flávio, o evangelista Flávio, já pode pegar alguns e colocar à disposição dos irmãos. Ainda não mudou o preço, R$20,
E quem quiser, levanta a mão. E aí os irmãos podem, assim, acompanhar no próprio livro, não é, a matéria que vamos estudar hoje, na próxima terça-feira e na última dos nossos estudos, dia 14, que é também o culto integrado de coração. É claro que eu não vou seguir à risca, palavra por palavra, o texto do meu livro. O texto está aí para os irmãos poderem, inclusive, estudar em casa, posteriormente até fazer alguma pergunta em cima do texto do livro, mas eu sigo, sim, em grande medida, o que eu escrevi no livro, até para não termos nenhuma espécie de contrariedade. Eu começo, então, nessas considerações que eu chamo de considerações preliminares, em poucos minutos. Começo dizendo que, segundo estudiosos da Bíblia, e homens estudiosos das Escrituras Sagradas, que se deram ao trabalho de pesquisar bastante, segundo esses estudiosos, este livro, chamado Apocalipse, Revelação de João, ele deve ter sido escrito na última década do primeiro século da nossa era. E os mais específicos nessa datação dizem que provavelmente entre os anos 94 e 96 do primeiro século, portanto já no finalzinho do primeiro século, o Senhor Jesus deu ao seu servo João, exilado na ilha de Patmos, por causa do Evangelho, o Senhor lhe deu essa preciosíssima revelação, com muitos quadros de visões, né, com números, com algumas declarações que nós não entendemos, e mesmo depois de tantos séculos de estudo por parte de estudiosos da Bíblia, ainda não há unanimidade a respeito de vários eventos e de várias questões que constam do livro. Todavia, o livro já nos dá uma promessa muito linda, no primeiro capítulo, portanto, já na abertura do livro, dizendo assim: bem-aventurado aquele que... E vamos, portanto, agora ao primeiro capítulo, por favor, quem nos acompanha com a Bíblia tecnológica, como eu chamo, ou a Bíblia de papel, a Bíblia em papel. O que o Senhor promete e qual é a promessa que Ele faz, portanto, aos que abrem este livro, o livro da revelação de Jesus Cristo ao seu servo João, chamado Apocalipse. Capítulo 1. Bem-aventurado aquele que lê e que mais? Por gentileza. Pode completar o versículo. Então há uma promessa, né, dizendo que há uma bem-aventurança para quem se dá o trabalho de ler, ouvir esta palavra, que aqui já é chamada a palavra de profecia. Guardemos bem essa classificação. É um livro de revelações, de visões, que nos fala, eu repito, de coisas, de eventos que ainda vão acontecer, porque não aconteceram até este momento, e nos apresenta alguns quadros até mesmo um tanto quanto terríveis, do ponto de vista meramente humano, mas é palavra de profecia, e que tem, inclusive, uma mensagem muito específica para a Igreja do Senhor, através de todos os séculos. Aliás, essa pergunta é muito pertinente, e sempre os estudiosos deste livro se perguntam, e a pergunta pode ser lançada aqui agora, afinal de contas, qual é a mensagem do Apocalipse? A mensagem, diga-se mais uma vez, por uma questão de clareza, ela está envolvida de muitos quadros, de muitas visões, de muitos símbolos, de muitos números, mas há uma mensagem central que atravessa o livro todo, do primeiro ao último capítulo. E essa mensagem pode ser resumida numa frase: o cordeiro que foi morto vive e é o vitorioso. Podemos aleluia para isso? Então a gente começa já com essa mensagem muito animadora, muito confortadora. Por quê? Porque diga-se ainda nesse momento de preliminares que a igreja cristã já estava atravessando muitas dificuldades e perseguições. O próprio João, o apóstolo João, estava exilado. Não chegou a morrer por causa disso, por causa da perseguição.
mas foi exilado. E muitos cristãos já estavam sofrendo terrivelmente, porque, principalmente nessa última década do primeiro século de nossa era, estava governando o Império Romano, ou seja, era o imperador, o famoso, entre aspas, Domiciano. E ele era muito forte na questão do culto ao imperador. Já há longos anos vinha se desenvolvendo aquilo que se chama o culto ao imperador. Ou seja, os imperadores romanos, uns mais e outros menos, se consideravam mais do que simplesmente homens e do que simplesmente um imperador, que aliás não era nada simples ser um imperador. Mas Domiciano, mais uma vez, foi aquele imperador que parece-nos, e assim dizem todos os historiadores que eu consultei, que foi aquele imperador que levou ao extremo o tal culto ao imperador. E ele tinha, inclusive, por ser um culto, por ser uma religião do império, eles tinham, inclusive, os seus sacerdotes, né? E enviavam esses assim chamados sacerdotes do culto ao imperador através de aldeias e mais aldeias do vasto e grande e poderoso Império Romano na época. E esse Domiciano, ele chegou ao extremo de colocar em documentos, nas suas assim chamadas cartas imperiais, por exemplo, não só o título de imperador, como de fato ele era, mas ele se declarava nos seus documentos oficiais, Domiciano. Depois tinha não sei quantos sobrenomes, porque a antiga, né, as pessoas, especialmente os governantes, tinham um nome desse tamanho. Nós sempre dizemos só, primeiramente, Domiciano. Ele realmente se endeusou e colocava mais ou menos assim: Domiciano, imperador romano, Senhor e Deus. Já o fato de se proclamar Senhor já causou problemas para os cristãos do primeiro século, porque os cristãos sempre declararam, como nós também declaramos hoje, e isso é uma declaração que atravessa 2000 anos, os crentes em Jesus, a igreja cristã sempre proclamou e disse: Senhor mesmo é só Deus. Só Jesus é Senhor. Mas a mesma Bíblia que fala isso, que Jesus é Senhor, também nos ensina que nós devemos ser obedientes às autoridades. Pedro, o apóstolo, escreve assim, numa de suas cartas: honrai o rei. A Bíblia não estimula nenhum tipo de revolta contra as autoridades. Só há um item em que os cristãos não podem se submeter a ele. Só quando uma autoridade, seja lá de que regime for, só quando essa autoridade quer mexer com a consciência do cidadão e, inclusive, impedir que esse cidadão tenha sua fé no Deus em quem ele acredita, que é o nosso caso. Acreditamos no único Deus, Senhor. Amém? Só Jesus é Senhor. E aí houve um desenrolar muito triste, porque os cristãos absolutamente não se submeteram a essa questão de reconhecer o imperador romano como Deus. E tinham dificuldade até de reconhecer como Senhor, porque eles diziam: nós reconhecemos o imperador como um governante, e a Bíblia nos ensina isso. Mas Senhor mesmo é o único Senhor do mundo, é o Senhor Jesus Cristo. E Deus só existe um, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É preciso dizer tudo isso na parte introdutória e preliminar para nós entendermos de que se trata. Portanto, foi uma época já muito difícil, de certo modo, e depois, provavelmente já na outra palestra, vamos tratar da chamada Grande Tribulação, que é um assunto muito polêmico até hoje, né? Porque muita gente diz e proclama que a igreja não vai ser arrebatada antes da Grande Tribulação, mas isso não é o que a Bíblia ensina. Por incrível que pareça, não é isso que a Bíblia ensina, mas isso não é assunto para hoje. Só dou assim uns lampejos para a gente ir se antenando. Mas vale dizer e reconhecer que já no primeiro século, muitos irmãos passaram pela Grande Tribulação.
E aí está a história nos dizendo que muita gente teve que, digamos assim, demonstrar a sua fé, não pagar, mas demonstrar a sua fé e fidelidade a Jesus, dando a sua vida. Amém? Amém, irmãos? É preciso guardar isso muito forte, porque muita gente pensa que, ou não pensa, né, que a igreja do primeiro século não teve tribulação. Teve a sua grande tribulação, que de certo modo vai se repetindo de tempos em tempos e vai se afunilando, palavra que eu uso muito quando falo no Apocalipse. As coisas vão, façam um gesto comigo, o gesto é muito bom, vão se afunilando. Faça um gesto comigo, as coisas estão se afunilando e só não vê quem não quer. As coisas vão apertando. E no tempo de Deus vão acontecendo as coisas que Ele prescreveu e já disse aqui em grande escala no Apocalipse. Tudo isso faz parte das palavras introdutórias para que nós nos situemos. Data já foi dada, última década da nossa era. O autor, ao que tudo indica, e nisso existe quase uma unanimidade dos pesquisadores da Bíblia, foi João, o apóstolo de Jesus, que até é conhecido na história como o apóstolo do amor. Antes não era tanto do amor, né? Porque ele pertenceu àquele grupinho de seus irmãos que chegaram a pedir, né, se o Senhor permitisse, né, que caísse fogo do céu e queimasse os seus inimigos, entre aspas. Mas ele se transformou num homem de amor mesmo. Ele é conhecido em toda a história da igreja como o apóstolo do amor. E agora, então, mais uma vez, aguçando a pergunta que eu fiz inicialmente. E aí já começamos, provavelmente dito, em seguida, o nosso estudo de hoje. Essa é uma pergunta crucial. Qual é, de fato, o propósito deste livro Apocalipse? E qual é a sua verdadeira e principal mensagem? Resposta. O livro de Apocalipse nos fala de coisas presentes e futuras. Até o próprio texto está dizendo. Quando se lê, e vamos ler agora o texto de Apocalipse, capítulo 1, versículos 1 a 3 e o versículo 19 e 20. Vamos ficar em pé, porque isso ajuda a gente a se alertar um pouco mais e não cansa. Olha, estamos de parabéns, um número significativo de gente que quer estudar um pouco mais a Bíblia, num livro tão difícil e polêmico que é o Apocalipse. Bem-vindos hoje e bem-vindos às próximas terças-feiras também. Vamos lá, quem lê? E temos microfone aqui, para quem quer ler, a fim de que você possa ouvir, né? A ideia é que, não sei se o nosso cabo, o nosso fio, tem extensão suficiente. Espero só um minutinho para a gente acertar esses detalhes técnicos, mas é bom que os irmãos participem. Porque não temos hoje, infelizmente, irmão Moisés, cadê o nosso microfone sem fio? Então vamos ter que comprar. Porque como faz falta. Vamos lá, já acharam? Vamos ler primeiramente. Capítulo 1, Apocalipse capítulo 1, versículos 1 a 3. E depois, versículos 19 e 20. De preferência, um lê um versículo, outro lê outro, para haver uma atividade da parte dos irmãos. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou a palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, aguardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Agora alguém lê os versículos 19 e 20, por favor. Ah, meus amigos, guarde bem essa palavra, bem-aventurados. Todos vocês são bem-aventurados. E não sou eu quem o diz, é a palavra que está dizendo. Que estamos aqui para ouvir, para ler e ouvir dessa palavra profética. Que bom que vocês vieram e que pena que outros não vieram. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita
e dos 7 candelabros, as 7 estrelas, e dos 7 candelabros, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. E com isso nós já estamos praticamente introduzidos no primeiro estudo de hoje, na primeira parte desse estudo, que é a questão da igreja e a relação, o relacionamento igreja-Israel. E eu começo exatamente aqui porque o texto está nos indicando nessa direção. Não posso, nesta noite, dizer tudo o que poderíamos dizer e deveríamos dizer a respeito desse relacionamento igreja-Israel. Por que começamos nesse item? Porque há uma discussão, entre aspas, no bom sentido da palavra, há uma discussão sobre o verdadeiro papel de Israel na história do mundo e na história da salvação. Guarde bem essa palavra e diga comigo, se você quiser, a expressão história da salvação. E faça um gesto para a gente guardar nessa imagem do gesto do que se trata. História da salvação. Ela tem 5 anos, a história da salvação? Ela tem 100 anos? Ela tem 1000 anos? Ela tem muito mais do que 1000 anos. Se começarmos com Abraão, porque é o chamado, como é o título de Abraão, como é que Abraão é chamado? Pai da fé. Se começarmos com Abraão, para não falar antes dele, então nós temos uma história bem longa. Mais ou menos 1800 anos antes de Cristo, e agora já temos quantos anos de cristianismo, quantos anos de Jesus para cá, redondamente? Portanto, 3.800 anos, vamos arredondar para 4.000 anos. Mas essa história ela é mais longa, porque ela não começa com Abraão propriamente dito, ela começa nos céus. Ela começa quando Deus, na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, deliberaram não só de criar o homem, mas também providenciar uma salvação para o homem que iria se perder. Posso ouvir um amém? Isso é muito sério e muito profundo. E por que eu digo isso? Porque depois, bem mais tarde, não só o livro de Salmos, mas também o apóstolo Paulo, especialmente, eles vão dizer que esse plano de salvação, ele vem da eternidade. E aquilo que nem tinha subido no coração do homem, mesmo antes de ele ser criado, portanto não tinha ainda coração e não estava vivendo aqui na terra, Deus já tinha preparado uma salvação. Pergunto, e vocês vão saber responder. Deus foi surpreendido quando o homem desobedeceu, caiu no pecado e se jogou fora do plano de Deus? Deus foi surpreendido? Qual é a resposta? Não me convenci. Não. 3 vezes não. Não houve surpresas para Deus. E eu não tenho que explicar isso. Aí eu estou me colocando já no patamar de Deus. Deus nos explicou muitas coisas na sua palavra. Nos deixou, inclusive, dar uma olhadela, que é mais do que uma olhadela. É assim um insight, os americanos falam assim, é uma compreensão até muito fundo no plano dele para a salvação do homem, mas não nos contou tudo. E nem sei se no céu ele vai nos contar tudo. Mas tudo aquilo que eu, que você e que o mundo inteiro deveria e deve saber para a nossa salvação, já está aqui nas Sagradas Escrituras. Aqui. Amém? Não houve surpresas para Deus. Deus tinha tudo prontinho. E guarde bem esse pensamento, porque logo a gente vai desenvolver um pouquinho mais isso. Deus tinha, por acaso, 2 planos? Um plano A e um plano B? Eu vou apresentar mais uma vez, porque é uma questão muito séria. Logo vou falar sobre um sistema de teologia, chamado dispensacionalista, que começa nesse equívoco. Nem vou dizer erro, porque nós não estamos aqui para tirar pedra em ninguém, é uma questão de interpretação. Mas existe um sistema, até hoje, já faz mais de 200 anos, ensinado no mundo inteiro, que parte desse princípio equivocado. Como se Deus tivesse um plano A e um plano B. Adiantando a questão, eu fui criado numa igreja batista da missão sueca, como muitos de vocês também, que nos ensinaram bem as Escrituras, e graças a Deus por essa herança,
Mas em algumas coisas a gente, anos atrás, já começou a pensar diferente. Eu fui criado ouvindo ilustres pregadores dizendo assim, preste bem atenção nisso, dizendo assim, visto que, porque Israel falhou, renegou o Messias e não cumpriu o seu mandato, então surgiu a igreja. Negativo. Foi um ensino equivocado. Porque nós temos que confessar que ninguém sabe tudo ao mesmo tempo, né? E que nós vamos aprendendo mais e mais. E nós revisamos algumas questões, sem dúvida nenhuma, sem sair do foco. E sem sair fora daquilo que se chama a doutrina essencial da Bíblia Sagrada. O homem é uma criação de Deus, o homem pecou, mas ele pode ser salvo em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único Salvador. Quem crer e for batizado será salvo, e o reino de Deus é para os crentes. Posso ouvir amém? São doutrinas que não mudam. Muda a questão de cabelo comprido, cabelo curto. Muda a questão de usar barba ou não, né? E houve brigas nas igrejas por causa disso, vocês sabem disso, né? Essas coisas que nós chamamos hoje itens culturais, mas não as questões básicas da palavra de Deus. Isso não muda. Não pode mudar. Fechado esse primeiro parênteses, então fique claro para nós que muitos começaram a ensinar a partir de um movimento chamado os irmãos, brethren em inglês, né? Os irmãos do círculo de Plymouth, conhecidos como os irmãos. Poucos no Brasil. Em Portugal, 50 anos atrás, bastante forte. Na América, alguns. Na Alemanha também. Gente muito piedosa, sem dúvida nenhuma. Mas que em algumas coisas nós julgamos não, mas nós entendemos que eles estavam equivocados. E eles, especialmente um deles, líderes deles, o John Darby e seus companheiros, eles começaram com essa pregação. Nunca até então, até 1800 e uns quebrados, como se diz, nunca alguém tinha ensinado isso. Que Deus tinha um plano, um programa para Israel separadamente e um programa para a igreja. Negativo. Mais uma vez. Deus não tem dois programas, Deus não tem um plano B. O plano de Deus é um só, eternamente. Posso ouvir amém? E claro que nós não podemos ler todos os textos, mas vamos ler depois mais alguns para nos dar um pouco de clareza sobre isso, pelo menos. O plano de Deus é um plano único. Todos os que seguirem no caminho da fé demonstrada por Abraão e aperfeiçoada no próprio Senhor Jesus Cristo, todos os que crerem e andarem nesse caminho são filhos de Abraão. Amém, irmãos? Amém. E até Jesus já foi dizendo isso na sua época, né? Vocês se dizem filhos de Abraão, porque já naquela época os judeus, não estou falando mal dos judeus, estou falando a questão da teologia. Os judeus diziam, os pagãos, os gentios, os não-judeus são cachorrinhos. Por que Jesus usa inclusive essa ilustração, né? Para aquela mulher, né? Que veio atormentada, preocupada, pedindo ajuda e cura para sua filhinha. E Jesus testou a fé naquela mulher e disse assim, não é lícito, podem completar, para vir em interação com vocês. Não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Qualquer um de nós ficaria tremendamente incomodado, para não dizer mais, né, com Jesus. Mas a mulher entendeu o linguajar, ela sabia como é que os judeus falavam, e ela demonstrou tanta fé no Senhor Jesus Cristo que ela disse assim, sim, Senhor. Não negou isso, porque Deus deu o privilégio aos judeus, não podemos negar isso, né? Uma coisa inegável é que Deus chamou primeiramente lá de Israel, e deu esse privilégio, soberania de Deus. O plano de Deus era deixar só Israel com a salvação, ou o plano original de Deus era espalhar a salvação para todo mundo, oferecer para todo mundo? Qual é a resposta? E a mulher respondeu muito bem, dentro da compreensão dela. Ela disse assim, você lembra o que ela respondeu?
Sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Não, não é migalha. Cachorrinhos, ou seja, na linguagem deles, né, na época, os não-judeus, os gentios que se converterem, não vão comer migalhas, vão comer da mesa abundante da salvação. Aleluia! E depois a gente vai dar um pulo rápido, bem rápido, para a carta de Paulo aos Efésios, e ele começa dizendo: bendito seja o Senhor Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo, que nos deu, nos enriqueceu e nos abençoou com todas as bênçãos celestiais. Nosso Deus dá e oferece migalhas, por acaso? A mesa do Senhor é abundante. Amém, irmãos? Amém. É preciso compreender estas coisas para entender também as outras coisas. Não, Deus não tem dois programas. É fato, sem dúvida, que Deus primeiro chama Israel e diz: vocês vão ser as minhas testemunhas. Deus deu a eles esse privilégio. Falharam. Mas logo vamos ouvir também na palavra de Deus que Deus vai cumprir a sua promessa em relação a Israel. Amém? Isso é muito sério. E é muito importante dizer, porque não é bem assim como alguns dizem e pensam, que nós temos que abençoar Israel, porque aí seremos abençoados, levando literalmente a palavra que Deus disse lá para Abraão. Não é bem nesse sentido. Vocês sabem que hoje em Israel, uma grande parte dos israelitas não nem falo cristãos, no estado de cristianismo, eles nem acreditam em Deus. Não sou eu quem eu disse, as estatísticas estão aí dizendo. Uma grande parte dos israelitas não acredita em Deus. Existe, todavia, um pequeno grupo chamado os remanescentes. Já o apóstolo Paulo sobre isso no capítulo 10 e 11 da sua carta aos Romanos. São os judeus messiânicos. Nós temos o privilégio hoje, como convenção das igrejas batistas independentes, de ajudar no sustento de um missionário que está trabalhando entre eles. Como é o nome dele? Nosso missionário? Não sabem, irmãos? Jonathan de Almeida. Que pesquisando seus antepassados, ele descobriu que ele é de ascendência judaica, israelita. E tem muito português israelita, né? Você sabia disso, né? Dizem até que os limas são, não, que eu saiba não. Se fosse, não tem nenhum problema. Há uma pesquisa, e anos atrás eu li um livro em alemão, que não sei onde ele anda. Era de um amigo meu, o pastor Foz, ele me emprestou, não sei onde ele anda. Não sei se eu devolvi. E que conta toda essa história resumidamente. É interessante que grandes expoentes das mais diferentes áreas de conhecimento humano, né? Cientistas, literatos, médicos e por aí afora, são de origem judaica. Impressionantemente. Porque se cumpriu na vida deste povo o que Deus prometeu, que ia abençoá-los especialmente do ponto de vista material. E o judeu ainda hoje é o... Pode falar comigo, estou querendo que vocês se interem comigo, né? Bem-aventurado. Muito financeiramente. É difícil, não vou dizer que não existe, mas é difícil um israelita, um judeu pobre, é difícil. Mas é exceção. Eu já sabia que o Jairo... mas isso é exceção quase, Jairo. Você sabe disso. Você é israelita, você sabe disso. Pobre mesmo é difícil. Israel foi abençoado. Já sofri segregação, antissemitismo. Sem dúvida. Disso nós conhecemos, é outra história. Mas agora você, crente em Jesus... Mas você agora pertence a Jesus, já é um... Você é um judeu messiânico, já aceitou Jesus, não é verdade? E glórias a Deus por isso. Palmas para Jesus. Veja bem, irmãos, é uma questão muito séria. O Apocalipse também fala sobre isso, a Bíblia fala sobre isso. Continuando, para não nos perdermos e não perdermos o fio da moeda. Os judeus foram muito abençoados. E continuam sendo abençoados de alguma maneira que até às vezes surpreende o mundo.
E muita gente por este mundo afora tem até um certo ciúmezinho dos israelitas, porque eles são donos de muitos conhecimentos e de muita plata, de muito money, de muito dinheiro. Essa é uma verdade irretorquível, inegável. Mas a gente continua lendo o apóstolo Paulo, por exemplo, e depois vai para o Apocalipse, e até isso nos surpreende, porque é o último livro da Bíblia para, de certo modo, de fato, solidificar essas ideias, né, bíblicas e essas afirmações do Evangelho. Descobrimos que a partir de um certo momento, o apóstolo Paulo e os seus companheiros de pregação e de ensino vão nos dizer que o verdadeiro israelita não é o judeu na questão biológica, mas é aquele que de fato tem uma circuncisão no coração e não na carne. Ou seja, com as palavras, aquele que crê em Jesus e serve a Jesus. Amém? Esse texto é muito claro, essa ensina é muito claro. E é Paulo quem vai dizer agora, Efésios capítulo 2, versículos 14 a 18. Nós vamos levantar mais uma vez, só para mudar a posição do corpo, para não cansarmos. Isso é pedagógico, é fisioterapêutico, né? E vamos ler, quem é que lê? E pega já o microfone. Efésios capítulo 2, versículos 14 a 18. Sem nós entendermos isso, irmãos, nós não vamos entender muitos textos do Novo Testamento e muito menos o Apocalipse. Por isso é bom ter começado aqui. Vamos ler. Vamos ouvir. Pois ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, a paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Aleluia. Você pode dizer aleluia comigo? Aleluia, irmãos. Quem não entende isso, não entende o Evangelho, não entende o Apocalipse. Pode se assentar. E é Paulo que também vai dizer num outro texto: agora não há mais nem judeu, nem gentil, nem judeu, nem grego, no sentido da salvação. As etnias continuam diferentes. Israelita é israelita, alemão é alemão. Tem muito israelita com sobrenome alemão. Português é português, tem muito português que é de origem israelita. Muitos. E por isso, inclusive, por causa da perseguição e da Inquisição na Península Ibérica, né, muitos judeus traduziram o nome. Tem muito Pereira e tem muito Lima, parece que não é o meu caso. E tem muitos Mendes, e tem muitos Souza e Silva, que são... E Marcelo também? Não sei. Que são de origem judaica. E que até muitos se perderam em toda essa questão, porque traduziram os nomes no tempo da Inquisição. E foi uma história, uma página da história muito triste, né? A perseguição, a Inquisição. E muito judeu foi perseguido. Mas muito mesmo. Inclusive na Península Ibérica, Espanha e Portugal, a perseguição foi fortíssima. Acontece que, seja como for, respeitosamente, eu devo dizer isso como pregador, não é nada pessoal, como pregador do Evangelho, que a nação judaica, representada lá no dia da crucificação de Jesus, juntamente com os ímpios, não judeus, os gentios, soldados romanos e outros, eles clamaram: crucifica-o. E quando Pilatos, que até lavou as mãos num gesto assim, querendo dizer estou inocente, mas não estava inocente, quando Pilatos perguntou: mas e o que é que eu vou fazer com esse Jesus chamado Cristo? O Jesus de Nazaré. Eles responderam: crucifica-o. E
quando Pilatos perguntou mais uma vez, insistindo nessa pergunta, eles responderam até assim, está escrito nos evangelhos: não queremos que este homem governe sobre nós. Então, como se diz hoje, em linguagem mais popular, pediram e... Pode dizer, irmãos. Pediram e levaram. Verdade histórica, bíblica. E aí, os professores da Bíblia vão se perguntando, e se pergunta isso ao longo de séculos, e daí? E o que Deus vai fazer com Israel? Deus não vai cumprir as suas promessas para com o seu povo escolhido no Antigo Testamento? Deus vai ser injusto consigo mesmo? O que Deus vai fazer? Logo eu vou responder o que a Bíblia diz. E a Bíblia, inclusive, está dizendo, mais uma vez, pela caneta, pelo escrito do apóstolo Paulo, que existe, na verdade, hoje, o novo Israel. O Israel de Deus. Para não ficar nas minhas palavras, quero que tenhamos toda a base bíblica para isso, vamos ler, por exemplo, Gálatas capítulo 6 e versículo 16. Por favor, aproveitem aqui o microfone, porque senão os que estão lá na entrada não vão ouvir. E é bom que todos ouçam. Independentemente de muitos terem o livrinho, espero que quem tem o livrinho tenha trazido o seu livro. Vamos aproveitar o tempo que é muito precioso, logo está na hora do cafezinho, mas tem muito mais. Pode. Gálatas capítulo 6, versículo 16, entre outros textos. Vamos ouvir. Nos diz assim, Gálatas 6, versículos 16: paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre Israel de Deus. Israel de Deus, segundo bons expositores da Bíblia e lendo todo o contexto que fala sobre o mesmo assunto, essa expressão Israel de Deus, o contexto mostra isso, não é o judeu, é o novo Israel. Ou seja, a igreja do Senhor Jesus, que é composta de judeus convertidos e crentes, de gentios que não são judeus, mas se converteram, e o dia final de apresentação do povo de Deus, chamado Novo Israel, vai apresentar aquela multidão, que depois, mais tarde vamos ler, vai apresentar essa grande multidão composta de representantes de todas as, vamos lá, tribos, línguas. O céu se prepara, vamos dizer um pouco diferentemente, mais biblicamente falando, o novo céu e a nova terra se preparam para receber uma multidão incontável. Abra agora comigo o capítulo 5 de Apocalipse. E essa multidão incontável não será apenas de gentios, não judeus, e nem tão somente de judeus, não gentios. Porque aquele plano inicial que eu falei rapidamente aqui, plano A ou plano B? Plano A. 2 planos, 2 programas ou um plano só? O plano único. Vai se cumprir à risca, porque é promessa de Deus. E está aqui no Apocalipse, para a gente ler, ouvir e guardar essa palavra. Capítulo 5 de Apocalipse. Vamos ler. Começa com o versículo 1. Esse texto é bom que a gente leia um pouquinho mais. Temos tempo, eu estou muito bem programado e cronometrado. Vamos lá. Se alguém quiser usar o microfone e ler em voz alta, eu acho interessante. Minha ideia é que haja participação, que haja, né, uma interação entre preletor e público. E aí, vamos lá. Vamos começar. 5:1. Vamos começar aí. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele.
Então um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. 6. É o seguinte. Nisto vi entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. 7. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Recebendo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro. Agora sim, agora vamos ler e ouvir com muita cadência, se fala em bom português, muito solenemente, porque este é um cântico tremendamente importante. É um cântico novo, é um cântico que nos fala do resultado, podemos dizer, da cruz, do sacrifício de Jesus na cruz. É um texto missionário, ele é o coração do Evangelho, podemos dizer assim. Vamos ler e ouvir. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir o seu. Não, tá bom, tem que ser mais cadenciado. Bem bonito cadenciado. Mais devagar, irmão. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. E eles reinarão sobre a terra. Este texto é de uma profundidade, de uma amplitude tão tremenda que a gente nem sabe explicar. Porque este cântico está dizendo que a salvação que Jesus Cristo trouxe por sua morte, ele foi como um cordeiro mudo ao matador. Ele não se queixou de nada. Ele abriu 7 vezes a sua boca lá na cruz e não pronunciou um murmúrio e nada contra ninguém. Ao contrário, ele fala de uma promessa ao pecador que se arrependeu ali na última hora. Ele diz que esse pecador, sim, vai entrar no reino dos céus. Ele anuncia, eu imagino a força dessa palavra e a intensidade dessa palavra lá na cruz, nossa cruz. Pai, perdoa-lhes. E perdoa quem? Perdoa quem, irmãos? Todos estavam ali, de alguma forma, comprometidos com esse ato. E, portanto, por extensão, a todo mundo pecador. E ele diz assim: perdoa-os porque não sabem o que fazem. E lá da cruz, ele mostra que é um filho, do ponto de vista humano, carinhoso, e ainda cuida da sua mãe, e diz para o seu discípulo amado, João: eis aí a tua mãe. E diz para a mãe dele, a mãe de Jesus do ponto de vista humano, a Maria, e diz assim: eis aí o teu. Um Jesus preocupado com a família e com o bem-estar de todos. Amém? Mas mais do que isso, um Jesus que com o seu sangue, olha o texto bíblico, o texto diz isso, comprou. Porque o homem, por causa do seu pecado e da sua queda no pecado de desobediência a Deus, ele se vendeu a quem? Olha a teologia bíblica. O homem, por causa do seu pecado e desobediência, ele se vendeu a quem? Ele se vendeu a Satanás.
Ele se jogou, como alguém disse, uma ilustração bem prática, para debaixo das rodas do carro do inimigo. E ele acarretou este homem desobediente sobre si e sobre os seus descendentes, sobre toda a raça humana, e nós estudávamos isso ontem na escola bíblica, treinamento. Ele acarretou uma maldição não só sobre si, mas sobre todos os homens. Porque a raça humana é uma. Quem foi meu aluno ontem? A raça humana é uma só. Muitas etnias, mas a raça humana, o ser humano, é uma raça só. Homem é homem, macaco é macaco e peixe é peixe. Essa história de evolução é pilhéria. Isso é invenção de quem não crê em Deus. Até hoje, macaco continua sendo macaco, o homem continua sendo homem. Homem pode se relacionar com o macaco sexualmente, não dá homenzinho. E nem macaquinho, porque não funciona. Mas pode se relacionar com um chinês, com uma chinesa, com um índio, com um indiano, com um alemão, seja lá quem for, e com um brasileiro. E dá um ser humano. Amém? Amém, irmãos? É preciso entender essas coisas. Né? É só uma raça. E depois tem as etnias. Uns mais pretos, outros mais brancos, bem brancãos. Né? Uns mais altos, mais curtos de tamanho. As línguas muito diferentes. Fala-se no mundo hoje, mais ou menos assim, por alto, 7.500 diferentes línguas. Só na África, 800 diferentes dialetos. Mas o homem é homem. E Jesus se tornou homem para ser o representante desse homem, dessa raça humana. E levou na cruz os nossos pecados e proclamou perdão. Amém? Amém, irmãos? Amém. E disso o Apocalipse está falando. Por isso, aí eu dou uma voltinha para trás. Por isso, o Apocalipse está dizendo já nos primeiros versículos que esta mensagem, ela é ao mesmo tempo uma mensagem de revelação, porque revela muitas coisas que nós não saberíamos se não tivesse sido revelado, e ela é uma palavra de advertência. Nós não vamos ter tempo para ler as 7 cartas, né? Onde frequentemente aparece uma palavra forte de advertência, até de repreensão. Mas o Apocalipse ele tem palavras de advertência, de repreensão, mas também de promessas gloriosas, de consolo e de conforto e de vitória. Diga comigo, o Apocalipse é o livro da vitória do Cordeiro. E os adoradores do Cordeiro serão vitoriosos. E agora, dizendo em parênteses, mesmo que passem pela grande tribulação, que é o assunto provavelmente para a próxima terça-feira, se o tempo nos conceder. Como eu preciso observar também aqui os meus itens de parágrafo, vamos ter 8 minutinhos de pausa. Cronometradamente 8 minutos, para a gente aproveitar bem e não sair daqui à meia-noite. Então, quem quiser tomar um cafezinho, está aqui. Ruth Oliveira nos proporcionou isso, mas é rapidinho, é militar, daqui a pouco já toca o apito, não tem apito nenhum. Né? Daqui a pouco já soa a trombeta, mas não é a trombeta do Apocalipse. E vamos tomar um cafezinho e voltamos já para o nosso estudo. Pergunto, e por favor, 1 minutinho, 1 minuto de atenção. Pergunto, podemos ir até as 9h30? Podemos ir até as 9h30? Ok, muito bem. Então vamos tomar um cafezinho rapidamente.
Irmãos, podemos voltar dentro de um minuto? Para aproveitar bem essa meia hora que falta? 2 minutinhos para a gente recomeçar. Meus irmãos, foi-se. Mas até que você chega para sentar, já se foi o. Desculpem a minha insistência na questão do horário, para bem de todos nós, né? A gente que aproveitemos como de fato estamos tentando aproveitar cada minutinho, que é muito, muito precioso. Os irmãos bereanos são elogiados no Novo Testamento, no livro de Atos, porque eles se deram o trabalho de consultar as Escrituras e ver e constatar se os ministros do Evangelho estavam pregando direitinho. E é um direito que a igreja tem. Os cristãos não têm nenhuma obrigação de engolir tudo que se fala, mesmo do púlpito, se não houver base bíblica. Posso ouvir um amém? E por isso cabe aos pregadores, e é uma das tarefas, quem sabe, mais desafiadoras, justamente esta, cabe aos pregadores pregar a palavra o mais possível, de uma maneira clara, que não traga confusão, porque, como Lutero disse, o Deus da Bíblia não é um Deus de confusão. E não mandou pregar a sua palavra para confundir os outros, embora a gente reconheça, sempre de novo, que alguns textos a gente não entende bem. E não é pecado não entender bem. Talvez seja até possível dizer é pecado, ou, no sentido original, é errar o alvo, a gente não querer e não procurar explicação. Por isso a igreja tem que, de vez em quando, fazer conferências de estudo bíblico. Posso ouvir o amém, irmãos? Porque a igreja vai se fortalecendo nas Escrituras. Os estudiosos das missões, e especialmente da eclesiologia, ou seja, da igreja, eles dizem que a igreja que realmente vai ficar firme e não vai apostatar e nem desviar-se do caminho é a igreja das Escrituras. A igreja que prega a palavra e explica a palavra. Um desafio muito grande para os pregadores. E ainda na questão de Israel, para nós fecharmos esse item hoje e na próxima terça-feira partirmos para um outro item, vamos ler Apocalipse capítulo 2, versículo 9 e Apocalipse capítulo 3, versículo 9. Estes textos fazem parte daquelas cartas endereçadas às 7 igrejas da Ásia, que são igrejas representativas. Elas representam o número 7, no simbolismo bíblico, é o número das completitudes, das coisas completas. Não é um número sagrado, como costuma se dizer. É número sagrado quando aplicado a Deus. Aí sim. Mas no simbolismo bíblico, o número 7 é o número das coisas completas. 7 espíritos, 7 cornos, ou seja, obra completa de Deus. Guarde bem isso, porque isso é muito importante para a gente entender outras tantas coisas no Apocalipse, inclusive. Então, Apocalipse 2:9 e Apocalipse 3:9. Quem lê? E a blasfêmia dos que dizem ser judeus e não o são,
porém são da sinagoga de Satanás. Deixa eu ouvir isso. Vocês percebem? Ouviram ele? Esse é o 3. Dizem que são judeus. Batem no peito. Nós somos filhos de Abraão. Somos filhos de Abraão. Abraão é nosso pai. Mas não aceitaram o Messias. E o Senhor Jesus está mandando João escrever isso e dizer: dizem que são judeus, dizem que são do meu povo, mas não são do meu povo. Coisa tremenda, hein? Nós podemos traduzir isso e atualizar para a igreja cristã. Depois nós temos textos que falam sobre isso de outra forma, mas é a mesma mensagem. Não basta dizer que é membro da igreja e ter o seu nome no rol de membros. Muitos se dizem cristãos, mas na verdade não são cristãos. Não vivem como cristãos, não falam como cristãos, não agem como cristãos, e isso, de fato, diz que não são cristãos. Outro texto, 3:9. Veja o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. É só o 9? O versículo 9. Mas convém ler e ouvir de novo, de tão forte que é essa advertência. Veja o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheço que eu o amei. A mensagem para uma das 7 igrejas, vários judeus judaizantes, né, estavam, inclusive, perseguindo os cristãos, verdadeiramente cristãos, e seus irmãos judeus convertidos, e a situação estava ficando muito difícil para os irmãos daquela igreja. Qual é a igreja? Filadélfia. Uma cidade chamada Filadélfia, como também havia a cidade de Esmirna, Tiatira, Sardes, naquele cantão grande na Ásia Menor, província da Ásia Menor. Havia naquela igreja gente batendo no peito dizendo: nós somos judeus, nós somos do povo de Deus. Mas não eram. E desde Jesus Cristo para cá, especialmente desde do Pentecoste para cá, judeu, verdadeiramente judeu, do ponto de vista espiritual e bíblico, é todo aquele que foi circuncidado, não no seu físico. A circuncisão, aquela pequena operaçãozinha, pequena cirurgia no órgão genital masculino, mas judeu mesmo, aos olhos de Deus, é aquele que crê em Jesus Cristo, anda com Jesus e proclama Jesus como seu único Senhor e Salvador. Amém? Essa é a história. E aí, nós devíamos ainda ler, porque isso é muito, muito importante, coisa que nós, os mais velhos na igreja, os mais novos talvez não tenham essa consciência bem clara. E daí a questão missionária, porque é impossível falar sobre essas coisas sem falar sobre missões. O Apocalipse é o livro da vitória de Cristo, do Cordeiro, da sua igreja, e o Apocalipse é um livro missionário. Acabamos de ler o texto, capítulo 5. O Apocalipse é uma revelação de Jesus para dizer a todos os povos, e às igrejas, e aos gentios não cristãos de todo o mundo e de todos os tempos, que há um Salvador, e esse Salvador quer a salvação de quantos? Claro, nós estamos ainda divididos, até nós batistas. Os irmãos que sabem que existe uma ala batista no mundo inteiro, também aqui no Brasil, que são chamados calvinistas. Eu não estou falando mal de ninguém, estou só colocando as coisas como de fato são. Os batistas, modernamente falando, eles iniciaram o seu movimento batista, propriamente dito, no século XVII, mais precisamente 1600 e uns quebrados, e mais precisamente ainda,
a partir do ano de 1611, os historiadores dizem, com comprovantes, né, históricos, com documentos históricos, que daí para frente, a partir de 1611, pode-se falar de batistas no mundo, começando na Inglaterra, mas já tinha começado um movimento anterior chamado anabatistas, aqueles que tinham saído da igreja dominante, que batizava crianças, mas estes irmãos anabatistas, mais tarde chamados de batistas, eles não aceitaram mais o batismo infantil e exigiam que, para ser batizado, uma pessoa estivesse nas condições de ela mesma professar Jesus como seu Salvador e receber o batismo. Não é isso que nós fazemos hoje ainda aqui na igreja? Herança batista, anabatista. E por causa disso houve muita perseguição, inclusive por causa desse batismo. O próprio grande Lutero, a quem eu admiro como grande reformador no século XVII, no século XVI, usado por Deus para fazer coisas fantásticas, enormes no reino de Deus. Como eu disse uma outra vez, é bom atualizar esse dado. Em 11 semanas, se a memória não me trai, ele traduziu todo o Novo Testamento da língua grega para o alemão da época. Algo sensacional, algo assim que nós podemos chamar hercúleo, ou seja, uma coisa fantasticamente grande e poderosa. Mas mais tarde perseguiu os anabatistas, para mostrar a fraqueza do homem, né? Para mostrar que não existe um homem perfeito. Não expede nenhum pastor, nenhum pregador perfeição, que não existe. Um dia ele erra. Um dia ele faz coisas que não devia fazer. Fecha esse parênteses, e Lutero não perde a sua eminência. E todo mundo reconhece hoje que foi um grande homem de Deus no seu tempo e dentro das suas limitações. Mas quando Lutero, por assim dizer, estoura com a sua reforma, já no sul da Alemanha e na Suíça, especialmente, nesses dois países, pululavam comunidades anabatistas, que queriam uma igreja de crentes e que batizavam só depois da confissão pessoal de cada um. E aí começa o grande movimento batista. Mal se instala o movimento batista, propriamente dito, na Inglaterra, já a partir de 1911, e lá pelo ano, se a memória não me trai mesmo, lá pelo ano 1630 e pouco, um pouquinho mais, um pouquinho menos, já começa uma divisão entre os batistas. Dois grupos. Um grupo dizia: a salvação é só para os escolhidos de Deus, chamados calvinistas, porque seguiam a ideia do grande professor da Bíblia, Calvino, que foi contemporâneo de Lutero. E também ele teve uma compreensão que não é a nossa compreensão. Um dos maiores professores da Bíblia de todos os tempos. Os estudiosos dizem que, assim como para a Igreja Católica, o grande doutrinador, filósofo, um dos maiores, é Tomás de Aquino, né? E quem estuda teologia sabe essas coisas? Como também foi grande professor da Bíblia, um dos maiores mestres da Bíblia, e mais evangélico do quarto século, o Agostinho, que os católicos chamam de Santo Agostinho, nós dizemos Agostinho, bispo de Hipona, na África. Calvino desenvolveu essa teologia de que a salvação é só para aqueles especificamente escolhidos, a ponto de os seus alunos dizerem mais tarde que Calvino defendeu a ideia de uma dupla predestinação. Ou seja, Deus teria predestinado uns para a salvação e outros para a perdição. Não dá para engolir isso, né? Mesmo assim, os batistas, entre outros, presbiterianos, metodistas não, mas presbiterianos, batistas e outros, ainda defendem essa ideia. E falam de uma dupla predestinação. Eu tenho problemas com isso, ou seja, eu não consigo engolir isso, e respeito, evidentemente, porque no meio deles tem gente muito piedosa e grandes conhecedores da Bíblia, mas eu julgo para mim que eles estão equivocados. E nós temos os arminianos, que é da nossa linha, os batistas e outros metodistas arminianos, que dizem o seguinte. Agora vamos ler a Bíblia, para não ficar nas minhas palavras. 1 Timóteo, capítulo 2,
Desconhecido dos leitores da Bíblia, mas vale a pena e devo, claro, ler a Bíblia para não ficar nas palavras do preletor. Não devem ser palavras e ideias do preletor, tão somente. Vamos lá, 1 Timóteo, pode ficar sentados, capítulo 2, quem lê para nós? Vamos lá, capítulo 2 de 1 Timóteo. Não, vai iniciar e eu vou dizer quando é que é para parar. Mas hoje eu digo quando é para parar. Vamos lá. Alô, 1 Timóteo, é. capítulo 2. Vamos ver. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom, agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao conhecimento da verdade. Que deseja que alguns escolhidos previamente sejam salvos. Acabamos de ouvir a palavra do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, assim cremos. Que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Há duas coisas importantes inseridas ou implícitas, para não dizer explícitas nesse texto. Primeiro, é que a vontade salvadora de Deus é ampla e ilimitada. Posso ouvir um amém? É impossível interpretar, fazer uma exegese e uma hermenêutica, ou seja, uma interpretação deste texto falando diferente. Aliás, aqui em voz baixa, embora eu tenha consciência de que esteja sendo gravado, pelo menos era esse o plano. Aliás, este é um versículo que engasga a garganta dos calvinistas. Fecho parênteses. Que é Paulo, o grande doutor da igreja do primeiro século. Ele mesmo diz: a mim o Senhor escolheu para ser apóstolo e doutor, quer dizer, ensinador e professor dos gentios. Deus levanta homens com essa sabedoria? Qual é a resposta? Deus levanta, levantou e levanta e ainda levantará. É dom de Deus. Paulo diz: Deus quer a salvação de todos. É índio, é indiano, é brasileiro pelo duro. Desculpe a expressão, mas eu sou brasileiro, não tenho problema com isso. É alemão, bem alemão. É sueco. É asiático. É coreano. Ponha lá a etnia que você quiser. A Bíblia está dizendo, na palavra inspirada do apóstolo Paulo, Deus quer, Deus deseja. É muito forte esse verbo, né? Deus deseja. Não só Deus planejou, Deus deseja. Portanto, fala da mente e do coração de Deus, porque desejo tem a ver com pensar e com sentir, não é só sentir. Ou seja, numa palavra ainda mais clara, Deus quer a salvação de todos os homens. Amém por isso. A vontade de Deus é uma vontade salvadora para todos. Mas tem então uma decorrência, tem uma consequência disso. Já que é verdade sim, que Deus quer a salvação de todos, e por isso também Ele deu o seu único Filho para salvar todos. Recitando agora o versículo mais conhecido da Bíblia, coração do Evangelho, vamos dizer juntos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Observe a língua portuguesa, no caso, mas também em outras línguas, em alemão, em sueco, no inglês, tem o mesmo sentido. Porque Deus amou o mundo de qualquer jeito? De tal maneira. Que tal maneira é essa? De tal maneira, a ponto de entregar o seu Filho à morte. Portanto, Deus desceu dos céus na pessoa do seu Filho, veio até o fundo do poço. Vamos ficar um minutinho em pé?
para guardar isso, para jamais esquecer. Vamos fazer o gesto, gente. Eu quero ver se vocês vão ser capazes de se abaixar mesmo. Eu já estou com um problema das costas. Deus amou o mundo de tal maneira que ele se abaixou. O texto bíblico diz, se humilhou. E ele desceu, ó. Ah, não querem descer, né? Ele desceu, não, isso não desceu coisa nenhuma. Ele desceu mesmo. E ele foi até o chão, não, ele foi até as profundezas da terra. Ele foi às profundezas do abismo. Para eu, você e todo mundo ser salvo se queremos. Amém? Amém. Pode sentar. Irmãos, isso é drástico. Decorrência disso, do que Deus fez na pessoa do seu filho, a igreja é uma igreja missionária. E agora vamos para o texto conhecidíssimo, mas vale a pena ler e ouvir de novo. 1 Pedro é um dos quase últimos versículos, vamos ler os encerrar. 1 Pedro capítulo 2. Versículo 9, sabemos até de cor, eu acho que muitos de nós sabemos de cor. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Eu estou citando de cor, mas de tanto ler e ouvir, eu acho que eu estou certo, não errei. Vem ler aqui conosco, meu amigo Samuel, que está muito quieto aí do lado. 1 Pedro, essa rapaziada hoje é só com tecnologia, né? Capítulo 2, versículo 9. Bom, mas sendo Bíblia, tudo bem. Não me venha ler novela aqui, vamos ler a Bíblia. Mas vós sois uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esta é a tarefa da igreja, até a volta de Cristo. Vamos falar, se Deus permitir, na próxima terça-feira sobre a volta de Cristo. E até lá, eu não sei o dia em que ele vai vir, ele nos proíbe de estabelecer o dia e a hora, mas até lá a igreja tem uma incumbência inegociável, Flávio, inegociável. Não é favorzinho nenhum para o crente fazer isso. A igreja é, por essência, por natureza, uma igreja missionária. Amém? Ela faz missões dia a dia. Ao você falar com breves palavras amorosas, claras e precisas sobre Jesus para o teu vizinho, para o teu amigo, para o teu companheiro. Aproveitando, como diz Paulo, todas as oportunidades. E ela também envia missionários e sustenta missionários, porque esta é a vontade de Deus. E Jesus foi muito claro, clarissimamente claro, perdoai-me, não é? A força de expressão, quando disse que este evangelho do reino será pregado por todo mundo, a toda a criatura, e depois virá o fim. Jesus ainda não veio porque ainda existem povos, existem milhões de pessoas que ainda não ouviram o evangelho. E a igreja tem a sagrada missão de levar esse evangelho a todos os cantos da terra. De norte a sul, de leste a oeste. Por todos os meios e maneiras honestas e dignas. Porque Jesus, porque Deus quer, de novo, que todos os homens sejam salvos. Amém? Amém, irmãos? Amém. Que tarefa tremenda. Por isso também, e logo estamos encerrando este capítulo, por isso também a igreja evangeliza os judeus, os israelitas. Quando anos atrás, eu era um dos líderes, e acho que naquela época eu era até o presidente da CIB de novo, hoje eu sou o primeiro secretário. E quando nós tratávamos de envio de missionários, como anualmente tratamos, daqui a pouco vamos ter reunião nacional para falar sobre isso, e veio à tona a candidatura do pastor Jonathan para ser missionário em Israel. Isso eu já confessei a ele, por isso eu posso confessar aqui publicamente. Não tem nada atrás das cortinas. Eu perguntei para mim mesmo, que nós temos de enviar missionário para Israel? Israel já está cheio de missões evangélicas lá. Muita gente anunciando o evangelho lá. E hoje sustentar um missionário em Israel está muito caro.
tudo na base do dólar, lá não é euro, é dólar. E sustentar um missionário em Israel não é coisa para caixa pequena, como também não está sendo para toda a Europa na base de euros. Eu me perguntava, meu Deus, o que nós temos de enviar um missionário para Israel? Mas Deus foi trabalhando no meu coração, continuo estudando a Bíblia, obviamente. Chegou um momento que eu disse para mim mesmo, está certo, eu não sou o Senhor das missões, Deus quer salvar os israelitas, Deus quer salvar o povo que Ele escolheu lá no passado, lá no Antigo Testamento, e não foi fiel, e se desviou, mas Deus é fiel na sua palavra. Então, eu tive a oportunidade de dizer para o Jonathan, olha, a minha ideia era essa, como pregador do Evangelho, mas hoje eu entendo essa questão um pouco melhor. Te abençoo em nome de Jesus. Vamos fazer missões em Israel, sim, até quanto Deus nos permitir. Israel precisa chegar àquele dia reconhecendo Jesus, o Messias, como seu Salvador. E agora já existe há bom tempo os assim chamados judeus messiânicos. Paulo fala na sua carta aos Romanos que Deus vai salvar um remanescente. Leiam em casa, não temos tempo para fazer isso aqui. Por favor, irmãos, para entender isso um pouquinho melhor, tire aí uns 10 minutinhos e leiam em casa, até a próxima terça-feira, capítulo 10 de Romanos e, se possível, capítulo 11. E há muitos pregadores, e eu me uno a eles, sem dizer com toda a certeza que vai ser assim, mas me uno aos explicadores da Bíblia que dizem que Deus vai permitir ainda para o povo de Israel, o seu povo da aliança, um grande e poderoso avivamento. Você pode dizer amém para isso? Amém? Eu não posso dizer que vai ser assim, mas há vários indícios na palavra de Deus, no Novo Testamento, inclusive, para não falar no Antigo, que nos levam nessa direção. Deus ainda vai salvar muita gente do seu velho povo, para que haja um remanescente forte lá no dia em que o Senhor Jesus vai juntar todas as nações, tribos e línguas para apresentar ao Pai, que é o que diz a Bíblia. Amém? Por isso eu acho que é válido, sim, nós orarmos pelo mundo inteiro e também orarmos por Israel, para que eles se convertam. Não misturem as coisas. Essas amizades agora de políticos, isso é algo diferente. Acho que é bom. Essa aproximação e agora estou atualizando questões políticas, né? Essa aproximação entre América do Norte, ou seja, americanos, Estados Unidos e Israel, que já vem de longe, né? Essa aproximação também agora entre Brasil, né, e Israel, isso é para ser interpretado escatologicamente, ou seja, como sinal dos últimos tempos? Não vou dizer isso. Não me atrevo a dizer isso. Ainda é meio cedo para dizer isso. Mas o que eu posso dizer... Exatamente. Então, é isso aí. Já roubou as minhas palavras. Não, roubou como se fala. É muito certo, já. Você está comigo. Estamos juntos. Deus quer a salvação dos árabes? Deus quer a salvação dos árabes? Deus quer a salvação dos muçulmanos? É impressionante o que os nossos secretários de missão dizem no mundo inteiro, também nosso secretário aqui no Brasil. Israel é atacado diariamente por eles. É verdade, irmãos. Tem muçulmanos se convertendo e sonhando com Jesus dos cristãos. Paulo Felipe, nosso secretário, você está testemunhando isso? O que prova, e não podia ser gente, que a Bíblia é verdade. Deus quer a salvação de todos. Deus... Exatamente. Deus quer a salvação dos árabes. Os árabes têm uma antiga briga, lá desde o ventre, né? Da mãe dos 2 filhos, Isaú, Israel. Eles não se entendem, mas Deus quer a salvação de ambos.
Sim. E isso não vai acontecer. Sim, O claro. Holocausto nunca mais vai haver. Desculpe me dizer. Não, Já vão morrer não. no campo de concentração. E aí? Isso E aí. aí? Então, meus 6 irmãos, milhões de judeus mortos no Holocausto dos anos 6 milhões não se diz. Então, Aos não. campos de concentração também. Visitar a Europa. Exatamente. É evidente. Então, o que a Bíblia nos diz e para onde a Bíblia nos leva? Nada de ódio, nada de discriminação, mas muita misericórdia e oração ao Senhor. Deus, salva Israel. Salva o mundo muçulmano, salva os árabes, salva o Brasil, salva de novo a Europa, salva a Península Ibérica, salve todos os povos, porque a Bíblia está dizendo, Deus quer a salvação de todos. Devo me perguntar, como cristão e como pregador, mas cada cristão deve se perguntar, qual é a minha contribuição em tudo isso? E o que eu estou fazendo para que se cumpra capítulo 5 do Apocalipse, que acabamos de ler minutos antes. Será enorme a multidão que vai louvar a Deus e vai dizer, compraste com teu sangue povos de todas as tribos, idiomas, raças e nações. Posso ouvir um amém? Sobraram para hoje 2 minutos. Acho que não vale a pena abrir para perguntas. Vamos fazer numa próxima ocasião. E eu vou ter que adaptar o meu estudo para que... Ou nós prolongaremos depois, numa outra ocasião, ou seja, no próximo estudo, mais uns 10, 15 minutos só para perguntas. Acho que vamos nos entender quanto a isso. Por enquanto, e dizia o nosso velho professor no seminário, deixe o povo sair com um pouquinho de fome e eles vão voltar outra vez. E é pura verdade que eu já testei isso ao longo de 58 anos. Dá tudo de uma vez, fica todo mundo... Não use a palavra comum, não é cheio. Não. Fica... Como é que os gaúchos falam? Não é cheio. Cheio é uma palavra feia. Fala assim. Portugal fala assim, estou cheio. É um pecado da língua portuguesa aqui no Brasil. Eles falam assim. Fala assim. Meus amigos, meus irmãos, por hoje é o suficiente para que vocês queiram e possam vir com a ajuda de Deus. Eu também na próxima terça-feira. Agora sim, posso ouvir amém? Amém. Vamos levantar. Agora podemos fechar a gravação da transmissão online para nós orarmos de mãos dadas, se for possível, se não.